O assunto agora é papel de parede, já temos aqui alguns. Você sabia que o papel de parede tem o poder de transformar qualquer ambiente, independente do espaço, deixar a decoração mais aconchegante e bonita? Mas para não errar na hora de escolher esse papel de parede, é importante ficar atento, não só à tendência, mas também ao tipo de material e, claro, ao preço. E para você que está aí de casa, acertar na hora dessa escolha, a gente vai trazer dicas bem bacanas e valiosas. Para isso, vamos conversar com quem entende. Acompanhe! E para falar sobre os papéis de parede, nós convidamos a arquiteta Letícia Mota, que já está aqui conosco. Letícia, bem-vinda ao Mora. Muito obrigada, Sara. Bom dia, pessoal. E vamos falar então sobre os papéis de parede, né? Que podem sim dar aquele toque todo especial e transformar os ambientes, né, Letícia? Com certeza. O papel de parede é um elemento muito utilizado na decoração já há milhares de anos. Então, cada vez mais as empresas vêm investindo em tecnologia. Isso nos dá a possibilidade de poder aplicar em diversos tipos de ambientes, desde ambientes que não necessitam de uma manutenção muito constante, a ambientes que demandam de um certo cuidado maior, como, por exemplo, banheiros, áreas úmidas. Então, a gente pode transformar a casa inteira com papel de parede. E sem precisar daquele quebra-quebra de uma obra, de uma pintura tradicional. Podemos dizer que é uma aplicação limpa e rápida. O papel de parede é muito prático, né? Então, a aplicação é muito rápida. Você procurando uma loja especializada, com profissionais especializados que realmente saibam aplicar, é uma obra que você transforma a sua casa em apenas poucos dias. E tem durabilidade, né? Tem, bastante. O papel de parede, ele pode chegar até 12 anos de duração. Então, ele tem um valor agregado por conta dessa qualidade, mas também ele é mais durável do que uma pintura convencional. Aqui, por exemplo, é uma parede que está com a aplicação de um papel de parede, né? Exato. Então, a gente pode ver como fica interessante a textura. Fora que, a depender do tipo de papel e da qualidade do fornecedor que você está comprando, esse papel pode ser retirado e reutilizado em outro local. Então, principalmente, se você está fazendo uma reforma e quer utilizar o papel de parede e levar para o próximo imóvel, você pode estar fazendo isso também, mas precisa ver se o papel que você escolheu tem essa característica. Letícia, o que é tendência agora, em 2023? Então, agora, com o boom da neuroarquitetura, cada vez mais elementos que remetam ao sensorial, que tenham uma textura, que aguçem os sentidos e também que remetam à natureza, à biofilia. Então, esses são os elementos que estão sendo utilizados. Florais. Temos até alguns exemplos aqui, exemplos né? aqui. Florais, ó, esse aqui. Isso, esse é o painel. Florais, textura mais de um linho, que é um material natural, né? Então, tudo isso vai enriquecendo o projeto. O verde da natureza. Aqui, eu achei esse lindo. O vermelho, o contraste com essas garças em vermelho. Eu achei lindo esse aqui. E tem opções para todos os gostos. Agora, é importante se atentar que nem todo o ambiente, por exemplo, áreas externas, não é tão indicado, né? Exato. Do lado de fora já complica um pouco. Então, a gente tem essa possibilidade de colocar em banheiros, lavabos já são bastante utilizados. E é usar a criatividade, né? Exato. Sala de estar, sala de jantar, quarto. Que é o que estão usando hoje bastante. Parede, teto, somente o teto. Então, tem bastante opção aí para utilizar esse material. Agora, é importante ter uma ajuda especializada para fazer essa escolha de uma forma assertiva, né? Lógico. Então, por isso que sempre que quiserem fazer um projeto assim realmente caprichado, de forma bastante pensada, sempre contratar um arquiteto, um designer de interiores que a gente vai ajudar da melhor forma possível. Agora, existem alguns materiais que é bem interessante, a gente vai até mostrar isso aqui na prática, que eu mesma estava vendo, achei que era uma pintura e não era um papel de parede com uma textura tão real. É bem interessante isso também, né, Letícia? Isso, e é muito interessante, ó, a gente está vendo aqui que ele tem um brilho diferente quando pega a iluminação, então já vê a textura dele. O que está ali no fundo também, que você tinha gostado, ele tem essa textura e é muito interessante. E eu quero ir até lá, vamos lá.
Aqui, Letícia, embora pareça uma pintura, é um papel de parede. Exato. Então, como você pode ver, sentir também com o toque, ele tem toda essa textura, como se fosse realmente a aplicação de textura de pedras que a gente utiliza às vezes também no projeto, mas com a facilidade de ser um papel de parede, com uma aplicação muito mais prática, muito mais rápida. E é lindo, né? E é lindo. Muito como fica sofisticado. com o efeito cênico também da iluminação, como ele dá um destaque para o ambiente. E também tem muita gente utilizando o papel de parede que traz a madeira como ponto focal. Isso. Também vamos mostrar esse exemplo, Vamos porque mostrar. é muito bonito e é uma solução muito barata também, de você ter a madeira, né, em casa, não a madeira mesmo em si, mas aquela imagem, sendo que um papel de parede, você tem o custo, né? Exato. A gente aplica nos ambientes e traz aquele aconchego, aquele conforto que a madeira proporciona. Vamos lá. Letícia, aqui, embora pareça muito uma madeira real, é o papel de parede. Exato. Então, como você pode ver, a gente tem os veios da madeira. Tem também a textura dela. Você sente, você vê que ela tem uma textura. Então, tudo isso proporciona que você pense que realmente é um material mais parecido do natural possível do que se fosse somente uma impressão lisa. Então, todos esses elementos, todas essas tecnologias que vão sendo implementadas nos papéis de parede vão dando essa sensação de ser um material natural a ser mais barato. E tem uma outra tendência também que eu quero mostrar a quem está em casa, até para a gente já ir finalizando essa nossa conversa, que são os painéis inteiriços, né, de parede. Vamos Exato. mostrar isso também, né? Vamos mostrar isso. Letícia, então esses são os painéis inteiriços, ou seja, o que a gente está vendo aqui é o que vai ficar exatamente na parede onde ela for aplicada. Isso, então, diferente dos papéis de parede convencionais que tem aquela padronagem já certa, aqui a gente tem a possibilidade de ter um painel inteiro com elementos diferentes, então fica algo único. E com relação ao tamanho, isso pode ser confeccionado de acordo com o tamanho da parede, do ambiente onde a pessoa for aplicar? Pode. Ele tem tamanhos padrões, que vão variando, mas algumas aplicações têm essa possibilidade de ter um tamanho personalizado. Então, vai chegar do tamanho certinho da sua parede. E são muitas opções, cada uma mais linda que outra. Olha, imagine, ó, que coisa linda. Hoje está se utilizando bastante, principalmente em ambientes infantis. Aqui para um quarto infantil, olha, os tons podem ser mais escuros ou mais claros. Exato, tem as opções e se o padrão permitir, você pode estar fazendo essa troca das cores, tornando ele cada vez mais único. Que é o que todo mundo quer, né? Exato. É ter um projeto exclusivo, um projeto único em casa. Com a sua cara. E tem opções também não só para ambientes infantis, mas também para outras opções. Já tem uma pegada mais adulta, então não necessariamente caberia no quarto infantil. E remetendo à questão da natureza, né? Exato. Do orgânico, que está se usando também muito. Como a gente falou, que é a parte da natureza trazendo para o projeto, a biofilia. Tá, então, são dicas que realmente só é a pessoa utilizar aí a imaginação. Letícia, quero te agradecer demais, porque nós tivemos aqui uma verdadeira aula, né? De como aplicar, de como escolher, quais são as tendências de papéis de parede para 2023. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Até.